YouTube e vais ouvir então aqui o início, né? Ora, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma live, as lives sem bloqueios. São lives que todas as quartas, às 13h15, eu estou aqui para te falar de vários bloqueios, vários temas. Já fiz aqui uma lista. Isto porquê? Porque gratidão por todos os comentários que eu recebi a pedir, olha, fala disto, fala daquilo, podes falar sobre isto, podes falar sobre aquilo. Portanto, muito agradecida por estes comentários, porque eu assim fiz uma grelha. Portanto, não posso falar tudo no mesmo dia, não posso falar tudo na mesma live. Portanto, vai haver assim temas variados e vais ter toda essa possibilidade e todas estas informações. Então, quem sou eu? Sou Bárbara Guerreiro, sou terapeuta de desbloqueio de traumas com várias técnicas. A técnica mesmo do desbloqueio de traumas, que é uma técnica que vem de França, que foi inventada pela Martine Claverie há mais de 20 anos e que se baseia na lógica do inconsciente. Com base nessa lógica do inconsciente, eu também aproveito esses conhecimentos para depois aplicá-los quer na hipnoterapia, porque sou hipnoterapeuta, e no despertar de consciência, que é uma técnica quântica, e que, pronto, queres saber mais coisas, depois terás toda a possibilidade de me perguntar tudo isso e de me questionar mais à frente, mais tarde. Dou-te aqui a possibilidade, aliás, de marcares 30 minutos comigo para perceber, olha, qual é o teu bloqueio principal, de onde é que ele vem, e o que é que tu podes fazer para agir, porque tudo tem uma solução. A única coisa que não tem solução é mesmo a morte, e mesmo assim, ao nível da alma, não quer dizer nada. Portanto, é só um processo, uma mudança de estado. Portanto, independentemente disso tudo, tens essa possibilidade de estar a tirar 30 minutos para estares comigo e falares, e então tens essa possibilidade. Então, hoje o que é que vamos falar? Vamos falar de bloqueios sentimentais, porque realmente é o que as pessoas me têm perguntado mais, é o comentário que me veio mais vezes desde a semana passada. E também o vejo através do podcast. Eu tenho um podcast que se chama Simplesmente o Inconsciente, e os episódios que são mais ouvidos são precisamente os episódios que falam de relações sentimentais, que falam de diferenças entre os homens e as mulheres, que falam de como é que nós podemos efetivamente melhorar aqui o nosso relacionamento. Pronto. Então, vou falar de relacionamentos, mas sobretudo de bloqueios sentimentais. Por que razão é que as relações podem não estar mais, como é que eu vou dizer isto, mais simples, harmoniosas, fluidas, enfim, mais, pronto. Então, vamos começar primeiro por algumas estatísticas. Em Portugal, portanto, isto são estatísticas que eu vi aqui em Portugal, em que 2 em cada 3 casamentos acabam em divórcio. Portanto, mais de 60%, dos casamentos acabam em divórcio. Também, outro dado importante e interessante é que a maior parte dos casamentos, a grande maioria dos divórcios, é ao fim de 14 anos. Portanto, 14 anos parece ser aqui, não é dos 7 anos, é dos 14 anos, que parece ser aqui realmente o turning point para os relacionamentos. Interessante. Sendo que a lógica do inconsciente, só para que saibas, a lógica do inconsciente compreende ciclos de 7 anos. E sendo que o primeiro ciclo que é programado é dos 0 aos 21 anos, e tudo o que nós vivemos depois dos 21 anos já é só uma repetição daquilo que aconteceu antes. Mas nesses 21 anos é de 0,7, 7, 14, 14, 21. Convido-te a ouvir o podcast, que assim ficas a perceber mais, porque não é o propósito aqui da lógica do inconsciente, é mesmo do bloqueio. Que mais te posso dizer? Os relacionamentos, e agora já não estamos a falar em casamentos, os relacionamentos em si, a média duração dos relacionamentos é de 2, 3 anos.
Então, muitas pessoas se põem juntas, né? Não chegam a casar, mas não chegam a casar porque ao fim de 2, 3 anos não, portanto, termina, né? A fase do namoro termina. Então é interessante ver esta parte, o que é que está por trás de todos estes dados que aparecem aqui estatisticamente. Também posso dizer, outro dado interessante que eu achei muito interessante é que a média da idade do primeiro casamento, porque há quem case mais de segunda e terceiras núpcias, mas o primeiro casamento, a idade média, em 1960 era de 26,9 anos para os homens e 24,8 anos para as mulheres. Em 2022, não tenho os dados de 2023, mas em 2022, para os homens é de 35,1 anos e para as mulheres 33,7 anos. Ou seja, nós casamos mais tarde, mas não é mais tarde, é muito mais tarde, é quase uma década a mais do que em 1960. Claro que isto deve-se a muitas coisas, deve-se, por exemplo, ao facto de as condições económicas não permitirem que um casal se torne independente muito cedo, portanto, nem sequer permite que, antes do casal, que a pessoa esteja autónoma, independente muito mais cedo do que os 30 anos. Os estudos cada vez são mais longos, os estudos cada vez são mais tarde e, autonomamente, nós não temos assim tantas possibilidades economicamente de nos tornarmos independentes. Agora, então, com o preço a subir das casas, é quase impossível nós termos realmente aqui uma independência saudável, vamos dizer assim, e monetária. Portanto, é muito natural que os casamentos se tornem cada vez mais tardios. Ok, portanto, isto são dados. Há outro dado que parecia ter mais 27% de casamentos de 2022 em relação a 2020. Mas é normal. Em 2021, desculpa, mas é normal. Em 2020 não se podia fazer casamentos, não nos podíamos reunir, portanto é normal que não houvesse casamentos. Agora, o que é interessante é que desde 2016, que o número de casamentos está regular, à volta dos 37 mil, mais ou menos, em Portugal. Tu estás aqui no YouTube, peço desculpa, que eu estou a olhar ali para o Instagram, porque eu pus a câmera mesmo ali em cima, para não estar aqui com uma grande diferença ao nível dos olhos, mas eu estou aqui, claro, a olhar para ti também, ok? Outro dado interessante, que eu achei muito interessante, muito curioso, sabias que o país onde há mais divórcios é as Maldivas. As Maldivas é onde as pessoas se divorciam mais. Portanto, eu fiquei assim, caramba, é onde as pessoas vão passar as luas de mel e é onde, quer dizer, as pessoas, a maior parte das pessoas vai para a lua de mel nas Maldivas e é onde os próprios maldivenses, habitantes das Maldivas, é onde divorciam mais. Portanto, não sei se é por verem as outras pessoas e a perceberem-se numa realidade diferente, não sei. Maldivas, li isso, tem à volta de 390 mil pessoas, já mais ou menos, e então é muito interessante, achei interessante este dado e achei muito interessante esta função. Bem, então, o que é que poderá levar a que os relacionamentos terminem assim tão cedo, ao fim de 2, 3 anos, como eu disse, o que é que leva realmente a que sentimentalmente as coisas estejam bloqueadas e não avancem? Eu destaco aqui 3 grandes razões. 3 grandes, vamos lá dizer assim, 3 grandes temas para os relacionamentos efetivamente não irem para a frente e haver aqui atritos e bloqueios. A primeira, falta de amor. Falta de amor. Pronto, esta é a pessoa casou-se naquela parte eufórica, naquela parte da paixão. Ora, já há estudos a anunciarem que, efetivamente, olá Rita, tudo bem? E que casou há pouco tempo. Parabéns, Rita. Só para estar a dar aqui um olá.
Estava eu a dizer, no processo do amor, no processo dos relacionamentos, temos uma fase em que é aquela fase da paixão, em que tudo o que aquela pessoa faz é lindo, maravilhoso, nós achamos que é um Deus. Eu, que sou mulher e que sou heterossexual, é um Deus. Agora, para pessoas que sejam, por exemplo, para os homens, poderá ser a deusa, né? Será ao contrário. Para pessoas que sejam homossexuais, então aí já será também o parceiro ou a parceira. Okay? Mas vemos o outro como sendo o máximo, como sendo aquela pessoa que tem todas as qualidades, tem todas as portanto, as atividades magníficas, é fantástico, é fantástica, enfim, nós achamos que aquela pessoa é o máximo. E o amor é cego, que a verdade é essa, o amor é cego. Só que esta paixão não pode durar muito tempo, porque fisicamente nós não conseguimos estar com aqueles elevados níveis de hormonas, de adrenalina, porque o coração não aguentaria. Portanto, depois há uma fase de recaída. Nessa fase de recaída é aquela que eu chamo de desencanto. De desencanto porquê? Porque a gente começa a perceber dos não vou dizer dos defeitos, mas digamos de certas coisas que se calhar começam a irritar. Se ao princípio achávamos que aquela pessoa, ela toca guitarra e eu sei que, pô, mas ao fim de 7 meses, 8 meses, 1 ano, o facto daquela pessoa estar sempre colada à guitarra e não estar colada a nós, começa a irritar, porque fogo, não larga a guitarra, pronto. Aquilo que nós achávamos que era o ponto máximo começa a ser aquele ponto que começa a haver atritos. Isto é natural, é muito normal. Quando existe amor, depois de passarmos esta fase da desilusão, mas que existe esta ligação com a pessoa, então aí sim podemos falar de amor e aí podemos falar sim de relacionamento que pode durar. Porque o casal, quando existe esta ligação no casal, então sim, vai haver aqui uma vontade de ultrapassarem estas questões. Então vai haver aqui, efetivamente, uma vontade de irem para o mesmo sítio, para a mesma conversa, vai haver aqui negociações, vamos dizer assim, mas vai haver aqui diálogo, vai haver aqui partilha, vai haver outra coisa. Quando há amor. E é isto que faz com que o relacionamento vai ser mais duradouro. Agora, se não existe amor, o que é que pode acontecer? Portanto, pode haver aqui uma falsa expectativa. Então, a pessoa imagina que aquele é o ideal, que aquela pessoa é ideal, que aquela pessoa é mesmo o seu par ideal, e então vai pôr essa pessoa lá em cima. Logo à partida isto vai criar um desequilíbrio no relacionamento e isto vai fazer com que a expectativa vai estar abaixo daquilo que se tinha. Portanto, vai haver uma desilusão, vai haver novamente com que, afinal de contas, eu estava à espera que fosse alguém com uma determinada com um determinado estar e afinal de contas não tem nada a ver, é outra coisa. Então, esta gestão da expectativa pode criar este bloqueio ao nível dos sentimentos, da relação sentimental, da relação sentimental. Outra das coisas, quando há falta de amor, há o ego que se sobrepõe. Então, a pessoa põe o seu ego à frente do amor pelo outro. E então, quando isto existe, o que é que acontece? Acontece novamente um desequilíbrio, acontece novamente que vamos estar a olhar mais para nós, mas de uma forma egocêntrica e não a olhar para nós para podermos dar o melhor. Okay? Há uma diferença. Nós temos que ser egoístas no sentido em que devemos olhar para nós, para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós ambicionamos e fazer com que isto esteja de acordo com o que a outra pessoa quer.
O que não podemos ser é egocêntricos. Egocêntricos significa que só nós é que importa, o resto não. Aqui é que há a diferença. Ora, a Maria, olá Maria de Lourdes, estás a dizer olá, boa tarde. Isto é muito... Oh, e a Paula também, olá Paula, tudo bem? Oh, bem, isto pronto, eu começo aqui a falar e nem sequer vejo as coisas, só depois o meu olhar é que ficou aqui atento. Pronto. Então estava eu a dizer que nós temos que perceber primeiro o que é que nós queremos, portanto, quais são as nossas expectativas, mas realistas, e haver depois esta comunicação com outra pessoa, que me leva aqui ao segundo ponto. Portanto, o primeiro é falta de amor. O segundo bloqueio que acontece, e agora posso dizer, em terapia de casal eu tenho tido isto sempre, falta de comunicação, ou comunicação deficiente. E ela parte logo à partida de uma premissa muito importante. É que quando estamos num relacionamento, temos tendência, naquela fase eufórica, toda aquela fase em que as pessoas acham que aquilo é amor, aquilo é paixão, aquilo a gente compreende, aquilo a gente sabe o que é que queremos estar sempre juntos uns com os outros, tudo bem, quer dizer, um com o outro, tudo bem, mas temos tendência a achar que a fusão é de tal forma que nos compreendemos. E esquecemos-nos que a outra pessoa é isto mesmo. Outra pessoa. Ela não está na nossa cabeça. Ela nem está na nossa cabeça, não está no nosso coração, tem a sua vida, tem os seus afazeres, o seu passado, tem tudo. E na cabeça daquela pessoa, nos sentimentos daquela pessoa, pode haver algo que é totalmente diferente daquilo que a gente tem. E a gente acreditar ou pensar que o outro nos percebe, nos compreende, sabe o que estamos a pensar, sabe o que estamos a viver, sabe o que nós queremos, é pura ilusão. É ilusão. Porque ninguém sabe mais do que tu o que está na tua cabeça e no teu coração. E até te digo mais, muitas vezes nem tu próprio, nem tu própria sabes o que tens no teu coração, quanto mais agora a outra pessoa. Então, isto é estar a pensar que a outra pessoa nos conhece como a palma da mão. Isto é ilusório. Eu acredito que isso aconteça com casais que já estejam juntos há mais de 40 anos, que se conseguem perceber, porque se estudaram, mas se eles estão juntos há 40 anos, houve muita observação, houve muita comunicação entre eles, quer dizer, um relacionamento saudável, não é? Porque há pessoas que estão casadas já há mais de 40 anos, mas são dois estranhos completamente. Estou a falar aqui de um relacionamento saudável, sem bloqueios. Portanto, aqui há efetivamente a premissa de que a outra pessoa é a outra pessoa. Então, para tu perceberes ou para tu obteres o que quer que seja que queiras do relacionamento, tens que comunicar aquilo que tu queres. Para isso, tens que saber o que é que tu queres. Então, a comunicação passa primeiro, isto para mim, passa primeiro por comunicares contigo mesmo, contigo mesma. O que é que tu queres? O que é que tu queres de um relacionamento? Como é que tu te vês num relacionamento? Há pessoas para quem estar num relacionamento é estar a viver com outra pessoa 24 horas. Epá, isso para mim era um atrofio, porque eu tenho coisas para fazer. Eu tenho outra vida para além de uma vida sentimental. Então, ter a outra pessoa constantemente iria perder o charme de estar com a outra pessoa. Mas isto é para mim, agora para outras pessoas é diferente. Há outros casais que vivem perfeitamente bem em casas separadas. Vê-se todos os dias, mas cada um vive na sua casa. Agora, porquê? Pá, um ressona, o outro termina tarde, um é mais da manhã, seja o que for. Então, é complicado viver a dois nessa altura, mas se os dois se entenderem e se os dois comunicarem quais são as suas necessidades primeiras, as suas necessidades e souber quais são as suas necessidades e tiver coragem de as comunicar, então aí vai haver um melhor entendimento, porque vai haver as duas partes que vão colocar na balança, ok, estes são os ingredientes do nosso bolo, como é que a gente vai fazer o nosso bolo?
como é que a gente vai fazer a nossa vida? E isto não temos que comparar com o vizinho da frente, com os pais ou os avós. Cada casal é diferente. Aliás, até te digo mais, tu já deves ter tido vários relacionamentos, pelo menos 2 ou 3, pronto. Pronto, se não tiveste nenhum, já observaste à tua volta. E a mesma pessoa tem comportamentos diferentes em função do parceiro ou da parceira que vai ter. Então, se a pessoa tem comportamentos diferentes, é precisamente porque cada pessoa é única e chegamos a um acordo porque nós comunicamos, partilhamos aquilo que sentimos, partilhamos aquilo que queremos, partilhamos pronto, as coisas, e por aí é que vai haver um entendimento, por aí é que vai haver uma comunicação eficaz e, sobretudo, vamos evitar este bloqueio de comunicação que não circula. Não circula porque um pensa uma coisa, o outro pensa outra. Não há comunicação. Um pensa que o outro disse que... Quantas vezes é que eu ouço comentários nos cafés das pessoas estarem a falar a mim, e ele diz que isso, e de certeza que foi isto, e de certeza que foi aquilo. A única certeza que tenho é que estão a fazer um filme. Para mim, é essa. A única certeza que há é que estão a fazer um filme. Porque se não perguntaram, não sabem. Não sabem. A pessoa pode ter um problema no trabalho, a pessoa pode ter um problema interior. Eu, por exemplo, vou-te dizer, eu pessoalmente sou muito difícil de comunicar as coisas, mas não deixo que isso afete o relacionamento. Agora, muitas vezes tem a ver com aquilo que eu estou a atravessar, os meus pensamentos, as minhas luas negras, as minhas o trabalho, como é que eu vou fazer isto ou como é que eu vou fazer aquilo. Eu preciso de sentir, então, mas tem a ver comigo. Não quer dizer que eu vou cobrar à outra pessoa, porque a outra pessoa não sabe, poderá não saber o que é. Então isto é aqui muito interessante estarmos aqui a falar de comunicação eficaz. Deixa-me só ver aqui, porque eu tenho aqui, como é lógico, tenho aqui a minha cábula, para não me perder aqui nas ideias, porque eu começo a falar e depois isto seguiria por outro caminho. Ok. Nesta falta de comunicação, portanto, nesta comunicação não eficaz, ainda ponho mais um ponto, que é a falta de paciência, a falta de respeito, a falta de consideração. Portanto, quando nós deixamos de nos sentirmos, como é que eu vou dizer, respeitados pelo outro, considerados pelo outro, quando nós deixamos de sentir que do outro lado existe um respeito, pronto, um respeito. Isto é logo meio caminho andado para a comunicação não funcionar, para as coisas, para o relacionamento depois não funcionar. Quando eu falo em falta de respeito, a primeira para mim é a violência verbal e psicológica. A partir do momento em que um dos parceiros começa a denegrir a outra pessoa, que começa a fazer comentários desvalorizantes à outra pessoa, que começa a dar opiniões negativas em vez de levantar essa pessoa. A partir daí começa logo a falta de respeito, a falta de consideração para o outro. Então, começa a haver aqui não um equilíbrio dentro do casal, mas começa a haver aqui um desequilíbrio, e quando os dois encontram-se em fases diferentes, então forçosamente há aqui um bloqueio. Não estão a comunicar de forma fluida num círculo de comunicação eficaz. Começa a haver aqui, estou a falar em ondas diferentes. Então, se estou a falar em ondas diferentes, não passa. Está aqui bloqueado. Esta, para mim, é aquilo que em terapia de casal tem visto cada vez mais, que é, efetivamente, chega a uma altura que um sente-se desrespeitado, mas em vez de comunicar de forma eficaz, grita, berra, e do outro lado pode haver aqui uma reação negativa. Há aqui imensas coisas que podem acontecer. Pronto. Outras das dificuldades também na comunicação não eficaz que as pessoas não dizem é
ter a coragem de mostrar a sua vulnerabilidade. O que é que eu quero dizer com isso? Olá, Mário, tudo bem? O que é que eu quero dizer com isto, com mostrar a sua vulnerabilidade? Se vos apetece chorar, digam à outra pessoa. Digam à outra pessoa porque é que se sentem vulneráveis, porque é que se sentem menos bem, porque é que está num momento em que pá, pá, eu agora preciso de carinho, eu preciso de silêncio, preciso de paz. A outra pessoa só precisa de perceber que está ali e pode ajudar, mas não cobrar demasiado à outra pessoa o facto de se sentir um pouco mais vulnerável, pronto. E termos a coragem de o admitir, porque aí está, como eu estava a dizer há bocadinho, as pessoas não sabem o que é que se passa no teu coração. As pessoas não sabem o que é que se passa na tua vida. Se tu tiveste uma má notícia no teu trabalho, que alguém te disse alguma coisa que tu não, pronto, que te trouxe mais triste, e tu estás ali, estás mais triste, estás menos entusiasta, a outra pessoa não tem que pensar que é por causa dela, mas sim por causa do fator externo. Agora, tu também tens que ter a coragem de dizer, pá, eu hoje sim preciso de apoio, preciso disto ou preciso daquilo, estou-me a sentir com muita vontade de chorar, estou-me a sentir muito triste. Se a pessoa disser isto, a outra não vai resolver, mas ao menos não vai aumentar não vai aumentar o teu desespero, vamos dizer assim, a tua vulnerabilidade, e ao contrário, até te pode dar o apoio. Agora, se não comunicares, a outra pessoa vai pensar que é dela, seja o que for, e pronto, bloqueia. Há aqui como se fossem dois muros, um ao lado do outro, que já não falam, já não dizem nada e já não há mais nada. Outro dos fatores que impedem uma comunicação ajustada é a falta de escuta ativa. A falta de escuta ativa é o quê? Quando um fala, o outro cala-se. Ponto. Deixamos a pessoa falar. Em vez de estarmos a interromper sempre o que a outra pessoa quer dizer. Não. Estamos em silêncio a ouvir o que a outra pessoa diz. E estamos atentos ao que a outra pessoa diz. Quando a outra pessoa já falou, então podemos opinar ou dizer seja o que for, ou falar, ou seja o que for. Conheço imensas pessoas, imensos casais, em que eu em terapia, estou a tentar ver se eu consigo captar alguma coisa. Está um a dizer, estão os dois a falar, nem eu consigo perceber o que é que está. Chega um ponto que eu tenho, bom, ok, quem quer começar primeiro? Porque eu tenho dois ouvidos, mas eu só tenho uma cabeça. Portanto, ou fala um, e fala o outro, decidam quem é que fala primeiro. Mas eu não consigo ouvir os dois em estéreo, porque eu não registro. As pessoas, aí é que se apercebem que, afinal de contas, estão a falar assim ao mesmo tempo. Não estão a ouvir um e outro. E ouvir é ouvir com os ouvidos, ia dizer ouvir com os olhos, mas é ver, ouvir, sentir, portanto, todo o comportamento que a pessoa tem, tudo isto vai influenciar. Tudo isto vai trazer aqui elementos para que haja uma comunicação eficaz e que haja partilha, fluidez e não bloqueio, porque esse bloqueio depois impede de haver uma partilha saudável, vamos dizer assim. Ok? E depois, claro, os conflitos e os mal-entendidos, né? Os mal-entendidos, porquê? Porque uma pessoa pode ter um feitio, né, de ferver em pouca água e mal ouve uma palavra, começa a dizer que aquilo e pronto, inventa, e pode haver aqui mal-entendidos. Eu posso dizer que, por ter nascido em França, por ter estado, portanto, a minha língua materna é o francês, eu tenho algumas expressões que, pronto, eu conheço em francês, e posso dizer-te que tive uma situação, e agora vou tentar dizer sem que seja, sem que me leve aqui mal, que é a palavra ordinário. Em francês, ordinário é vulgar. Em português, a palavra ordinário é um cafajeste, que em francês é vulgaire. Então, imagina eu, quando cheguei a Portugal, em que falei com uma pessoa, estava a falar com uma pessoa e estava a lhe dizer que, sim, aquela situação era muito
Ordinária. Bem, a cara era uma mulher. A cara daquela mulher olhou para mim assim, pronto, ia fumegando. E eu, pronto, como tenho uma escutativa forte, e que percebi e fiquei logo, corei logo, e eu já disse a geneira, não? Epá, não sei o que é disse, mas eu não leva mal, e todos fiz-me desculpas, eu não sei o que é disso, mas o que é? Então você estava a chamar, não, e depois fiquei logo atrofiada, porque tinha estado a dar aqui como é que eu vou dizer, um comentário que não era o comentário, pronto, e eu fiquei assim, meu Deus, não consigo estar aqui, não consigo, portanto, bani completamente do meu vocabulário estas duas, em francês não porque eu conheço, mas em português porque me confundo, então nem falo, nem digo, epá, e em vez de estar a dizer vulgar, eu vou dizer comum, e pá, e os outros eu não vou chamar de nomes às pessoas. Olá Inês, tudo bem? Opa, tu pediste para para participar no vídeo em direto, mas eu não consigo fazer o vídeo em direto, senão não se consegue ouvir aqui. Escreve, pergunta se tu quiseres perguntar alguma coisa, está bem? Ótimo. Então, vamos continuar. Isto era o segundo ponto, comunicação não eficaz. O primeiro era falta de amor, o segundo, comunicação não eficaz. O terceiro ponto, que para mim é um dos que vai englobar mais os bloqueios sentimentais, é as visões diferentes. Visões diferentes da vida. Ou seja, estarem os dois elementos terem posições completamente diferentes sobre como é que deve ser o seu relacionamento, o que querem fazer para a vida futura. Uma mulher pode ter vontade de desenvolver a sua carreira Inês, estamos a falar de bloqueios sentimentais, ok? Que é o tema da live de hoje. Ora bem, estava eu a dizer-te, as pessoas podem ter uma visão diferente do que é que elas querem para o seu relacionamento. Pode haver um dos elementos que quer ser muito mãe ou pai e o outro não quer ter filhos. Então, logo à partida há aqui um desentendimento, há aqui um bloqueio. Agora, é preciso perceber porque é que um quer muito ter filhos, porque é que o outro não quer mesmo ter filhos. Porque pode haver outras razões aqui pessoais e que fazem com que haja este desentendimento. Mas são visões diferentes. Pode haver um que tenha ambições para viver na cidade e o outro tem ambições para viver no campo. Se os dois não se sentem bem em sítios diferentes, forçosamente vai haver aqui um bloqueio no relacionamento que vai fazer com que não consigam avançar neste relacionamento. Depois, o que é que pode haver ainda mais nestes bloqueios sentimentais? A falta, para mim, outro dos pontos que eu tenho notado aqui em terapia de casal, a falta de compromisso. A falta de compromisso para com o outro. A falta de engajamento, como se diz no Brasil, em estar verdadeiramente com a outra pessoa. Em que podem estar com aquela pessoa ou com mais 2 ou 3 pessoas. Podem estar naquele relacionamento só porque querem estar, ou antes, não querem estar sozinhos, em vez de estarem num relacionamento porque estão mesmo com aquela pessoa. Então, logo à partida, se um está numa de deixa ver o que é que vai acontecer e o outro está num isto é casamento para a vida, logo há aqui um desfazamento de comprometimento dentro do relacionamento. Então, logicamente, vai haver aqui um bloqueio sentimental. Depois há também outro que é o isolamento emocional. O que é que eu quero dizer com isto? Pode haver pessoas dentro do relacionamento, um dos elementos que é muito mais reservado do que o outro, mas que não partilha nada. Mas não é que não sinta da outra parte, é simplesmente porque no seu feitio não partilha nada. Não partilha que está mal, vai ao encontro outra vez daquilo que eu tinha dito há bocadinho, de partilhar as vulnerabilidades de cada um.
E se a pessoa está ali sem vontade de partilhar, cria um fosso no outro de vazio emocional. Porque o outro se sente inútil, o outro sente que não está aqui para nada, sente que, pá, afinal de contas, então, se eu sou parceiro ou parceira e nem sequer sirvo para desabafar, então o que é que eu estou a fazer neste relacionamento? E a pessoa que está em isolamento emocional começa a sentir-se estar ali num travamento e num emaranhamento porque não sabe o que é que há de fazer, porque gosta muito da pessoa, acha que tem ali um relacionamento, mas falta-lhe ali a conexão emocional com outra pessoa. Então, faltando essa conexão emocional, sente-se isolado emocionalmente, forçosamente está isolada, a pessoa está isolada, sente-se bloqueada naquele relacionamento, porque não sabe bem o que é que há de fazer, ok? Depois, há também algo que pode criar aqui um bloqueio sentimental, que é a falta de apoio. A falta de apoio sentida de uma parte e de outra. Ou seja, pessoas, um dos parceiros que, em vez de estar a dar aqui um empurrão para o relacionamento avançar, um empurrão para a outra pessoa se sentir crescer no seu estado, em como está na sua vida, não há nada. A pessoa faz algo de espetacular e, entretanto, do outro lado nem sequer uma palmadinha, ou nem sequer, estou muito orgulhoso ou orgulhosa do que tu fizeste. Essa falta de apoio vai novamente isolar um dos elementos e essa pessoa, estando isolada, sente-se que está numa ilha sentimental e que está, pronto, não consegue ir para nenhum sítio. Está bloqueada, está parada, está ali e não consegue avançar. Há algo também que eu tenho notado também, que é no casal haver poucas atividades feitas em comum. É um jogo de cartas, uma conversa, partilhar um copo, uma atividade, aprenderem os dois uma língua estrangeira, aprenderem os dois a dançar, enfim, falta esta partilha. Quando não há essa partilha, quando não existe essa parte comum de estarem a aprender a fazer uma atividade, os dois, a partilharem momentos de qualidade, os dois, então vai haver aqui sim um bloqueio sentimental, porque um vai querer crescer ou vai evoluir para uma direção, o outro vai evoluir para outra. Se os dois estão a fazer atividades diferentes, desculpem, mas cada um tem a possibilidade de fazer encontros novos. Portanto, vai haver um momento em que já não têm nada para falar. Já não têm nada para falar ou não têm algo em comum para falar. Então, aí vai haver um relacionamento em que estão duas pessoas individuais, mas estão ali emaranhadas, mas estão ali travadas, estão ali paradas no tempo e não conseguem avançar em conjunto. Okay? Então, é muito importante que haja esta partilha, pelo menos, de atividades. Então, no meio disto tudo, dos bloqueios emocionais, que, a meu ver, podem ser falta de amor, comunicação não eficaz, visões diferentes, orientações diferentes do que querem fazer da vida, o ponto em comum disto tudo és tu. O ponto em comum és tu. Se me estás a ouvir e se este tema é um tema que te interessa, que te diz respeito, que te diz algo, e até, não falei, mas até as pessoas que não estão no relacionamento estão bloqueadas. E estão bloqueadas porquê? Porque ou têm crenças limitantes, ou porque têm um passado que faz com que elas se sintam que é melhor estar sozinho do que acompanhado. Portanto, isto, do que mal acompanhado, perdão, ou mesmo acompanhado, mas isto tem a ver com crenças limitantes, ok? Então, tudo isto, o único ponto em comum és tu. Então, como é que tu te podes desbloquear de uma situação destas?
desta situação de padrão sentimental em que tu sentes que não tens um relacionamento sentimental saudável e fluido. Desculpa dizer-te, mas é trabalhar em ti. É trabalhar em ti, é ir ver em ti quando é que se formaram esses programas limitantes, porque é só isso, é um programa limitante. E como tem a ver com o teu lado emocional, foi um programa limitante que se criou entre os 0 e os 7 anos. Costuma-se dizer, e com muita razão, que toda a tua bagagem emocional se construiu entre os 0 e os 7 anos. É verdade, é verdade. Agora vais-me dizer, sim, mas até aos 7 anos eu não estava num relacionamento, nem pensava em namorar, nem pensava em casar. Tudo bem, mas qual foi o relacionamento que tu tiveste com a tua mãe? Qual foi o relacionamento que tu tiveste com o teu pai? Qual foi o relacionamento que tu tiveste contigo mesma, contigo mesmo? No caso dos gêmeos, então, é ainda mais profundo, porque é um casal dentro da família. Então, isto é que tens que ir ver. Tens que observar em ti quais são os padrões que tu gravaste, quais são efetivamente estas situações que tu vivenciaste e que tiveste, pronto, com que te deparaste entre os 0 e os 7 anos. E se tu souberes quem tu és, o que é que te trava a ti, o que é que te impede a ti, o que é que te incomoda a ti, então a partir daí já começas a poder identificar como é que tu podes melhorar o relacionamento em relação ao outro. Mas começa sempre por ti. Não há outra hipótese. Porque o único ponto em comum és tu. Aquelas pessoas, eu próprio sou mulher, portanto eu ouço muitas mulheres que dizem, não sei porquê, estou sempre a encontrar o mesmo tipo de homem. Tudo bem, os homens mudam. O relacionamento, o tipo de relacionamento é igual. Desculpa que eu te diga, mas o problema és tu. Quando eu digo isto, a malta para já mata-me com os olhos. Como é que tu podes dizer uma coisa dessas? Mas é verdade. Se tu tiveste 10 relacionamentos e todos eram do mesmo tipo ou do mesmo género e todos acabam e tu encontras este tipo de pessoas, desculpa-me que te diga, mas o problema és tu. Não é o outro, porque os outros são sempre pessoas diferentes. Nós somos todos únicos e diferentes. Portanto, se estás sempre a encontrar o mesmo tipo de pessoas, então é porque tu tens que ir ver o que é que tu estás a atrair em ti para que esse tipo de pessoas venham a ti. É tão simples quanto isso. Quer dizer, simples. É preciso terapia ou é preciso falar comigo para eu dizer precisamente com a lógica do inconsciente onde é que isso vai. Porque sabendo a tua história, pronto, apresentas o que é que tens a dizer, depois faço umas perguntas e consigo depois identificar qual foi o momento ou qual é o momento que levou àquela crença limitante que tu tens isto. Pronto, será por isso. Então, o que é que eu te convido a fazer? Convido-te a ouvir os podcasts, o podcast se chama Simplesmente o Inconsciente. Por acaso no canal YouTube tenho alguns episódios, já fiz o upload de alguns episódios do podcast, mas podes ouvir no meu site e podes ouvir no Spotify, qualquer plataforma que tenha que albergue podcasts e procuras por Bárbara Guerreiro, simplesmente o inconsciente. Se quiseres ouvir em inglês é You Made in Mind e se quiseres ouvir em francês é Il était une fois l'inconscient. L'inconscient com U-N, porque tem ali um jogo de palavras, mas é mesmo por aí. Podes ouvir as 3 línguas se quiseres. E assim aprendes as 3 línguas. Mas pronto. Convido-te então a ouvir os primeiros 5 episódios. Porquê? Porque eu explico como é que funciona o cérebro e eu explico como é que, precisamente, os primeiros anos da nossa vida vão gerar e vão orientar, então, a nossa vida sentimental. E, ao orientar a nossa vida sentimental, nós conseguimos identificar de onde é que vem este bloqueio sentimental que possamos ter em relação a nossa vida sentimental, tão simples quanto isso. Se quiseres receber um exercício especial,
em que eu vou, em que tu vais poder, em casal, fazer aqui um questionário e verem como é que vocês funcionam. Então, para isso tens que te inscrever na ligação que vai haver no canal YouTube ou no canal Facebook. Desculpa, Instagram, mas não tenho aí a indicação, portanto tens que mesmo ir à página do Facebook. E, entretanto, o Micael entrou. Olá, Micael e Todi Dias. Olá, Todi. Sejam bem-vindos. Mas ao inscreverem-se na ligação, no link para os resumos das lives, vocês vão receber um resumo daquilo que eu disse e de outras lives que estarão para vir ou que já aconteceram. Vão receber esses resumos e vão receber esses exercícios em que vão poder ver ir ver como é que funcionam, qual é o vosso canal e etc. E terão então a possibilidade de melhorarem os vossos relacionamentos. Proponho também que possas entrar diretamente em contato comigo. Deixa-me só aqui indicar, porque isto é muita coisa, muita informação. Então, deixa-me só ver aqui onde é que isto está, porque eu tenho aqui... são muitas situações, já são muitas... ora, deixa-me só ver aqui. Ora, é só para quem está no Facebook e no YouTube. Eu vou pôr aqui no chat um link que vão poder clicar nesse link para depois poderem entrar diretamente em contato comigo através do WhatsApp, para nós falarmos, mas podem também marcar 30 minutos comigo para falarmos. É gratuito, é o do meu tempo, claro, mas é para te ajudar aqui a ver como é que tu te podes ajudar a ti própria e a ti próprio e ver que soluções é que podes ter aqui para estes bloqueios. Quer sejam os bloqueios sentimentais, financeiros, da vida, os medos, enfim, não sei. Vai haver aqui uma grande lista que já preparei para os próximos tempos e que a grelha já está feita até setembro, portanto, estás a ver? Está tudo preparadinho para eu falar e trazer aqui vários assuntos. Por isso, se não puder estar em direto uma quarta-feira para ir-me colocando aqui as perguntas que quiseres, pelo menos podes receber os resumos e se quiseres depois ir ouvir um pouco melhor, então poderás ir ver nos canais YouTube e Facebook, porque lá são permanentes. Aqui no Instagram acho que são mesmo as 24 horas, portanto é mais por aí. Pronto, deixa-me ver se eu tenho tudo. Sim, para tu melhorares o que quer que seja da tua vida, precisas mesmo de olhar primeiro para ti. E esta seria a conclusão que eu vou dar. Primeiro olha para ti, olha o que é que está em ti, desbloqueia o que é que está em ti, porque a partir daí, então sim, desbloqueia-se à tua volta. Ora, está aqui uma pergunta. Quando somos demasiado esquisitos na escolha de um parceiro ou parceira, pode ser sinal de algum bloqueio? Pode ser, senhora Inês. É porque também és esquisita, ou podes ser esquisita, seletiva para ti. Mas isto, o ser seletivo, é muito, como é que eu vou dizer? É muito relativo, porque podes-me falar em ser seletivo, mas por detrás pode ser o medo e não a seleção. Podes querer isto e aquilo num parceiro, mas poderá ser porque é aquilo que te falta também em ti. Então, isto é caso a caso. Sinceramente, é caso a caso. Mas quando efetivamente escolhemos muito, normalmente é porque há uma falta de segurança, uma falta de confiança por detrás. Pronto, deixa-me a confirmar, é mais medo. Pode ser medo. Pode ser o medo. E como temos medo, quase que fazemos tipo uma lista de tudo que aquela pessoa tem que ter, que é como se estivéssemos a pôr a tal barreira, o tal bloqueio em relação a outra pessoa,
porque a lista é tão grande que ninguém vai conseguir preencher essa lista. Então, é como se nos estivéssemos a salvaguardar. E então, sim, pode acontecer, pode acontecer. A partir do momento em que somos menos exigentes, não quer dizer que sejamos desleixados. Atenção. É quando somos menos exigentes no que é critérios de escolha. Por exemplo, para mim o meu parceiro tem que ser alto, loiro, de olhos azuis, tem que ter não sei quantos anos, tem que fazer isto, tem que ganhar tanto dinheiro, tem que querer não sei quantos filhos, quando a gente põe, estamos a perder precisamente e estamos a racionalizar algo que nos sentimentos não é racional. Porque o amor não tem escolha. A melhor definição do amor, para mim, é o que é que tu achas daquela pessoa? Não sei, gosto de tudo. Gosto de tudo? É o quê? É o sorriso, é a pele, é o cheiro da pele. Vais dar características daquela pessoa, se calhar não consegues dar. Então, isso é que é o verdadeiro amor. É a forma como aquela pessoa te olha. No meu caso, é a forma como a pessoa se ri comigo. Um dos seus maiores prazeres é de me ver a sorrir. Portanto, faz tudo e mais alguma coisa para brincar comigo. Não é só brincar, é brincar no sentido de termos aquela jovialidade, e eu gosto disso, eu gosto disso. Agora, tem defeitos? Tem, como eu também tenho defeitos. Agora, eu não vou dizer que são defeitos, eu vou dizer que são pontos da minha personalidade. E que, pronto, eu não vou mudar, já tenho 51 anos, para eu mudar, só vou mudar certos comportamentos, não vou mudar no meu ser, é assim que eu sou. Agora, só temos que ver se somos compatíveis uns com os outros, ok? Então, tira o medo e vais ver que automaticamente a lista de exigências diminui. E porque a lista de exigências diminui, então vai haver abertura para mais encontros, para mais, para estar com outras pessoas. Mas quando nós exigimos é porque o interesse é pouco, porque o verdadeiro amor nem escolhe. Chega-te assim, sem tu te aperceberes. Quando tu te apercebes, já estás entre aspas, a sentir a pessoa. E pronto, é assim mesmo. Bem, espero ter aqui esclarecido muitas coisas, ou pelo menos ter ajudado aqui em algumas pessoas a abrir aqui o leque, não vou dizer de oportunidades, mas pelo menos o leque de pensamento. E então terei todo o gosto então, em vos ver para a semana com mais um tema, que eu por acaso... sim, para a semana, como é no dia 21, no dia de Olá, Bauxi, Xuxibá. Não sei se pronunciei bem, mas pronto, olá. Para a semana vai ser o primeiro dia do verão, portanto, para a semana vou falar do corpo, ou seja, para aquelas pessoas que têm vergonha de se mostrar, de se despir, de terem vergonha do seu corpo. Vou falar especificamente sobre esse tema e que para mim é um tema muito, muito pessoal também. Fui anorética durante 5 anos, portanto, é algo que eu sei o que é. Eu sei o que é, portanto, vamos falar disso na próxima semana. Parece-vos bem? Desculpa, mas eu estou aqui com o meu cabelo que está aqui, que é comprido, que está aqui a cair e eu não gosto de ver o cabelo aqui a cair. Portanto, é mais por isso. Um beijinho, até para a semana, fiquem bem e pronto. Cá estamos nós para a semana para mais uma live. Tchau, tchau, fica bem e vamos deixar de nos sentirmos bloqueados. Tchau, até para a semana.